Bom, eu passo a palavra, então, ao Samuel César da Cruz Júnior, que é especialista em mecatrônica e assessor de defesa da SAI, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Bom, boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer ao Luiz Nassif ao convite de estar participando desse fórum. Acho que é bem interessante, tanto para a indústria saber um pouquinho do que o governo tenha feito, como o governo encara esse processo de desenvolvimento da base industrial de defesa, quanto para nós, governo, também poder sentar numa mesa, num almoço e conversar com empresários, ver as necessidades e tal. É algo que a gente tem feito já tem um bom tempo. Já tem uns 3 anos que eu já venho estudando o setor cibernético brasileiro. E antes de estudar o setor cibernético, eu estudava o setor aeroespacial. Isso, você ir e conhecer as necessidades da indústria, você conversar com quem está ali no dia a dia, no chão de fábrica, é muito importante para a gente, porque na hora de formular uma política pública, na hora de formular uma estratégia, isso conta bastante, porque você sabe a dificuldade que a indústria está passando. Bom, então eu fui convidado a falar um pouquinho da indústria de defesa com enfoque no setor cibernético. Hoje eu sou assessor de Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, mas aqui eu gostaria de separar um pouquinho as coisas, que aqui eu não falo em nome da Secretaria de Assuntos Estratégicos, claro, porque tem um ministro, tem a assessoria de defesa. Aqui eu falo mais como um pesquisador do tema. Vamos lá. Aí. Achei. Bom, a base industrial de defesa. Esse slide, até a Bint tem um slide bem parecido, é até mais bonito do que esse aí, mas eu preferi privilegiar a apresentação do general Amarante, que ele faz mostra muito bem o que é esse iceberg científico-tecnológico militar. Por quê? Muitas vezes a gente só tem a impressão de que o produto de defesa em si o que a gente vê é só o produto, né? Então é só a pontinha do iceberg, mas embaixo do produto tem ali o ensino, a capacitação, serviços tecnológicos, atividade de ciência e tecnologia, universidades, centros de pesquisas, empresas de engenharia, empresas industriais e empresas de serviços. Então tudo isso constitui a base industrial de defesa. Desde mais cedo a gente está falando aqui em transferência de tecnologia. O Dr. Samir agora falou que não existe transferência de tecnologia e eu até concordo com ele. E às vezes não consegue transferir até a técnica, porque muitas vezes nós precisamos nos capacitar para conseguir absorver essa técnica. Porque não adianta nada alguém me falar, esse controle aqui é desenvolvido com isso e isso, e me dá a planta dele. Se eu não souber nada, se eu não tiver a capacidade, a capacitação de entender o que está sendo passado ali nos projetos, isso, no máximo, eu vou conseguir simplesmente reproduzir, igual o Samir falou. Né? Então, assim, a capacitação interna nossa também faz parte desse processo de transferência bom, vamos usar o termo mais tradicional, dessa transferência de tecnologia. Então, alguém que vai transferir a tecnologia de um caça-gripe, nós temos que ter a capacitação tecnológica para conseguir absorver esse tipo de tecnologia. Né? Então, assim, quando se fala em base industrial de defesa, não é apenas produto, é toda uma cadeia que vem desde a academia, envolve centros universitários e também a empresa, fazendo ali a ligação entre a tecnologia, a ciência, a tecnologia e, efetivamente, o produto. Né? Com algumas características aqui, o Bruno e outros colegas já falaram que é um mercado monopsônio ou oligopsônio, onde você basicamente tem o governo para você vender. Se você não consegue vender para o teu governo, muito provavelmente você não vai conseguir vender para nenhum outro governo, você não vai conseguir exportar. Sazonalidade da demanda também, a questão que já foi bastante debatida aqui, eu não vou nem entrar. Bom, aí eu começo a entrar um pouquinho na área de cibernética, né, que é a indústria de cibernética. Baixa concorrência. Por quê? Baixa concorrência quando me pediram para falar sobre a indústria de defesa cibernética, eu fiquei até assim, bom, peraí, o que eu vou falar sobre a indústria de defesa cibernética? Se a indústria de defesa já tem poucos atores no cenário, a indústria de defesa cibernética tem menos ainda.
né? Falei, bom, mas é melhor eu me informar. Eu liguei lá no Centro de Defesa Cibernética, conversei com os amigos, bom, quantas empresas fornecem hoje para o Centro de Defesa Cibernética no Brasil? Ele falou, olha, Samuel, não encha o dedo de uma mão, os dedos de uma mão. Eu, poxa, tá complicado. E, bom, então, se alguém imagina hoje em desenvolver alguma empresa, alguma coisa em defesa cibernética, ou seja, segurança da informação, defesa cibernética, sabe, a concorrência é relativamente baixa. Produtos de uso dual, claro, a cibernética é um tema bem transversal, que você vai poder utilizar tanto na área civil quanto na área militar. Claro que não é o mesmo produto que você utiliza na área civil, você vai poder simplesmente fazer uma caixinha diferente e entregar para o governo, não. Você tem que saber que para você proteger um celular, sei lá, para criar um sistema de proteção no celular para eu que sou civil, é bem diferente você desenvolver um programa de proteção, por exemplo, para presidente da República. Então, os sistemas são diferentes, você vai ter que se aperfeiçoar nisso, né? E o Bruno já falou sobre as fortes restrições políticas também, 5 anos atrás, quando eu estava... Não, 3 anos atrás, quando eu estava terminando o meu mestrado, eu precisei comprar alguns produtos, alguns componentes eletrônicos e tal, e mesmo não sendo fornecido pelos Estados Unidos, toda a ficha de inscrição eu tinha que colocar lá, é para uso militar? Sim ou não? Para que você está utilizando? O que você vai fazer? Não, é uma placa disso, daquilo, mas aonde que você vai utilizar essa placa? Então eles querem saber de tudo, dependendo da resposta que você dá, simplesmente não podemos fornecer esse componente. Componentes basicamente assim, utilizado para qualquer tipo de placa-mãe, que eram processadores, esse tipo de coisa que eu estava querendo comprar. Capacitor, não, tudo bem. Agora, componentes com um pouquinho mais de tecnologia embarcada, eles querem saber de tudo, para, certamente, dependendo da finalidade, incidir sanções políticas, etc. Tem uma característica também que muita gente acha que as forças são superdimensionadas, tal, mas são superdimensionadas para um ambiente... Opa! Eu não estou mudando ali o... Desculpa. As forças são superdimensionadas para um ambiente de paz. Só que a gente tem que pensar que forças armadas são adequadamente dimensionadas para um ambiente de guerra. É o que o Bruno tinha colocado ali. O que você quer ser quando crescer? Né? Então, se o Brasil quer uma predominância no cenário mundial, então tem que se valer de algo para dar suporte a isso. Mercado externo também. E outra coisa que eu digo é que eu sempre digo que seja segurança da informação ou defesa cibernética, a gente jamais vai conseguir a total segurança. Então é sempre uma linha no horizonte. Quanto mais você anda, você tem que sempre continuar andando, mas quanto mais você anda, mais aquela linha vai estar distante de você. É simplesmente um objetivo a ser perseguido. Mas você jamais vai conseguir falar assim, hoje eu estou totalmente seguro. Seja governo, seja empresa, não tem como. Não tem como. Quanto mais eu estudo isso, mais... Porque o pessoal invade os centros mais protegidos, seja dos Estados Unidos, seja da França, seja da Itália, do Irã, sei lá o quê. Então, não tem como nós simplesmente falar assim, hoje eu estou totalmente protegido. Eu criei um sistema de criptografia do e-mail que é utilizado no Serviço Federal, estamos totalmente protegidos. Isso é balela, não existe isso, entendeu? Então, a gente tem que sempre estar um pouquinho melhorando a cada dia para crescendo o muro ali. Vamos supor que você tem uma casa e você tem que sempre estar aumentando o teu muro. Quanto mais você aumenta o muro, menor a chance de você ser invadido. Mas sempre tem alguém que tem ali consegue fazer uma escalada ali e transpor o teu muro. Bom, se eu não consigo tantos dados dessas empresas que fornecem para o governo, que estão qualificadas para fornecer, estão em parceria com o governo, ou pelo menos que se manifestaram interessadas em fornecer para o governo, então eu pensei, bom, por que eu não levo as oportunidades que eventuais empresas em segurança da informação e defesa cibernética poderiam ter caso queiram explorar esse mercado? A questão da baixa concorrência, que eu já citei aqui.
não há um domínio de mercado, então hoje não existe uma ou duas empresas que efetivamente falam assim, ó, essas empresas são as referências em defesa cibernética que fornecem para o governo, não existe. Então, se hoje a gente falar em construção de aeronave, bom, todo mundo lembra da Embraer. Agora, qual é a empresa que fornece solução de defesa ou segurança cibernética para o governo federal? Ainda não tem. Quando eu falo que o mercado ainda é pequeno, ainda está em expansão, não significa dizer que os produtos feitos por essas poucas empresas não sejam de qualidade. Muito pelo contrário. Entendeu? As experiências que o Centro de Defesa Cibernética tem tido e outros órgãos da Administração Pública Federal ao contratar empresas são que os produtos estão realmente atendendo às demandas da administração pública. Bom, a administração pública federal ainda em processo de estruturação. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E, bom, deixa eu deixar para daqui a pouco. E o Centro de Defesa Cibernética também foi criado aí há uns 2, 3 anos e ainda está em fase de expansão. Bom, se temos um Centro de Defesa recentemente criado e em fase de expansão, e só temos 2 empresas fornecendo para esse centro, e sabendo que esse Centro de Defesa Cibernética não tem capacidade e pessoal suficiente para construir uma defesa cibernética robusta, então alguma coisa está errada, ou então pelo menos é uma oportunidade, e saibam que nos próximos anos certamente vai ter que ter investimento em Centro de Defesa Cibernética. Basta o próximo escândalo de um Snowden, alguma coisa assim, para simplesmente informar o grande público que nós estamos sendo espionados. Isso aí é fato. O que o Snowden trouxe foi simplesmente para o grande público, porque quem estuda cibernética, quem está nesse meio, sabe que espionagem sempre existiu desde da Babilônia, existiu espionagem e sempre haverá. Soluções customizadas que podem agregar valor ao teu produto, então você pode criar um produto ali com atendimento ao mercado civil, mas com soluções customizadas e adequação aumenta muito o valor agregado, transversalidade do tema. Então, por ser um tema relativamente novo, segurança e defesa cibernética, você tem ali uma demanda já garantida, presente e futura, relativamente grande, né? E para o mercado interno e externo. Então, se a gente pensar aí que se o Brasil não tem uma indústria em segurança ou defesa muito estruturada ainda, quem dirá países, nossos vizinhos ou países da África e tal, e nem Estados Unidos, na verdade, né? Porque foi em 2009, se eu não me engano, que eles criaram o Cyber Command, alguma coisa assim, que é o comando de defesa cibernética deles. Então, percebam que é algo muito, muito, muito recente. Entendeu? Bom, ali tinha colocado a lei de incentivo, lá, a lei 12, só que eu acabei esquecendo, 12.598. Isso. Obrigado. Bom, acho que a minha apresentação vai ser tão rápida quanto a do Dr. Sami aqui. Eu já estou no slide 5 de 10 slides. Eu quero só dar uma passada aqui, basicamente, na atuação legal da SAI frente ou em prol da Base Industrial de Defesa, né? Então, como que a gente se posiciona nesse sentido? Em 2008, foi criada a SAI e foi criada para fazer a revisão e a atualização da Política Nacional de Defesa, né, e da Estratégia Nacional de Defesa. Participamos desse processo todo. Essa garantia a nossa participação foi garantida pela Lei Complementar número 136 de 2010. Depois passamos para a atualização do Plano Nacional da Indústria de Defesa, da Política Nacional de Indústria de Defesa, por meio da portaria 1899 do Ministério da Defesa. Aí depois atuamos também na medida provisória 544 de 2010, que foi a primeira versão aí do RETIG, né, o Regime Especial de Tributação. Depois contribuímos também com a Lei 12.598 e, por último, do Decreto Presidencial 823. Então, toda essa legislação sempre tem a atuação da SAI. A SAI sempre está mantendo contato tanto com a indústria quanto a academia, porque como uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, a gente
tenta fazer alguns cenários prospectivos, tenta fazer alguns planos. Nosso objetivo é fazer planos estratégicos de médio e longo prazo. Então, a gente tem que sempre estar em contato com a empresa, com a universidade e fazendo o elo com o governo também. Bom, alguns programas mais concretos que nós temos. Então, além da atuação legal, a SAI tem alguns programas que incentivam a base industrial de defesa. Quais são eles? O ProEstratégia, que é um programa de financiamento de alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, que a SAI mantém durante, se eu não me engano, acho que são 4 anos. Então, nós financiamos alunos que tenham interesse em estudos na área de defesa, especialmente na área nuclear, cibernética, espacial e base industrial de defesa. Então, tem ali o ProEstratégia. Temos também o Prêmio Casimiro Marechal do Ar, Prêmio Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho. Esse é um prêmio que busca incentivar a produção científica. Então, ali são premiados trabalhos científicos de tese de doutorado, mestrado e artigo científico voltados para aqueles 3 setores, que é o nuclear, cibernético e o espacial, e a base industrial de defesa foi inserida em 2012. Então, é um dos maiores prêmios aqui. Então, eu vi que tem alguns alunos aí, quem se interessar, quem já estiver desenvolvendo algum projeto, algum trabalho nesse sentido, pode se inscrever. Uma vez por ano, esse prêmio nós premiamos, em torno de 20 mil a premiação desse prêmio. Temos também o Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, que é um fórum que a gente faz, que tenta buscar academia também, mais ou menos nesse formato. Nós tentamos atrair academia, indústria e principalmente os alunos das escolas, das forças, né, para discutir temas estratégicos. 2011 foi efetivamente a Base Industrial de Defesa, fruto de um grupo interno que a gente tinha criado em 2010 para estudar a base industrial de defesa e como a Secretaria de Assuntos Estratégicos poderia influenciar positivamente a base industrial de defesa. Então, em 2011, o tema foi efetivamente a base industrial de defesa. No ano passado, 2013, foi a segurança cibernética. E 2014, por outros motivos, a gente não está tendo, mas em 2015 já está confirmado que no ano que vem a gente vai ter. Bom, e aí tem um projeto que eu diria que seria o principal projeto da assessoria de defesa, da qual eu faço parte, é o fortalecimento do setor cibernético nacional. Esse é um projeto que a gente criou um grupo de trabalho interministerial e a gente está fazendo um diagnóstico nacional sobre o setor cibernético, tanto na parte de segurança quanto na parte de defesa. Então, reunimos ali em torno de 15 ministérios e boa parte da infraestrutura crítica nacional para levantar as necessidades governamentais. Então, o que precisa ser feito para fortalecer esse setor? Então, nós já terminamos uma fase de diagnóstico, onde fizemos em torno de 60 entrevistas, visitamos plantas de infraestruturas críticas, fomos atrás de, assim, pelo menos, os principais atores mais relevantes no setor nacional, para efetivamente levantar essas necessidades, e até o final do ano a gente está com o planejamento de lançar aí um plano estratégico para o setor cibernético nacional. Então, é a orientação aí que vai ser encaminhada à Presidência da República para, mais ou menos como a Estratégia Nacional de Defesa, a gente está querendo criar um plano estratégico para o setor cibernético nacional. Imagino que até o final do ano a gente consiga fazer isso. Já partindo para os finalmente aqui, acho que é uma das penúltimas lâminas. Aqui já é algo mais pessoal, quer dizer, tudo aqui é bem pessoal, né? Mas o caso da DARPA, acho que muitos de vocês conhecem e é algo que, assim, eu admiro muito. Eu acho muito bacana essa forma de financiamento, essa forma de incentivo governamental. A DARPA é uma agência norte-americana ligada ao Departamento de Defesa, que recebe dinheiro do Departamento de Defesa para desenvolvimento de tecnologias sensíveis que servem tanto para o Departamento de Defesa quanto para a sociedade civil.
Bom, mesmo sendo uma nação efetivamente liberal como os Estados Unidos, a gente percebe ali que tem uma importância que os Estados Unidos investem sim, tem uma atuação governamental no incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias. Para ter uma noção, o orçamento dessa empresa é de 3 bilhões, é 0,5% do orçamento de defesa dos Estados Unidos. Como é que é o modelo deles lá? O governo americano... O governo americano coloca o dinheiro lá, faz contratos em torno de 3 anos e, claro, que não é licitação, não é nada, então você consegue captar basicamente as melhores cabeças ali, você consegue captar quem efetivamente tem condição de desenvolver um projeto robusto, né? Então, reúne-se uma equipe para o projeto. Então, lá eu estava até conversando com o Bruno agora e com o pessoal ali na mesa, que aqui a gente tem a mania de controlar o canhotinho, né? O problema do canhoto. Então, se eu chegar lá em Brasília, por exemplo, se a minha passagem tivesse sido paga pela Secretaria de Gestão Estratégica e eu não tivesse o canhotinho da passagem, bom, eu estava enrolado, que eu nunca mais conseguia viajar, nunca mais conseguia fazer nada no serviço público. Então, é aquele controle meio... Desculpa a palavra, meio idiota, assim. Então, só quer o controle, só quer saber se eu paguei, se eu comprei, se eu tenho o ticketzinho do táxi e tal. Bom, mas para um projeto de pesquisa, não... Será que é o meu? Show. Para um projeto de pesquisa, fica bem complicado você pensar desse tipo. Então, lá se faz um controle por resultado. Então, é um dinheiro significativo que é implantado nessa empresa. A gerência momentânea lá escolhe algumas cabeças e investe sem medo. Essa é a palavra. Hoje, o empresário que quer investir, quer pegar o financiamento do BNDES, ou seja, FINEP, alguma coisa assim. E se o projeto dele der errado, ele sabe que vai ter muito problema pela frente. Poxa, e desenvolvimento radical ou tecnologias realmente inovadoras, todo mundo que está na empresa, como eu já tive empresa, sabe que a chance de insucesso é muito alta, né? Então, a gente tem que saber que perder dinheiro, às vezes, não é simplesmente não é algo ruim. Vou colocar bem assim, não é algo ruim. Bom, a gente tem que extrair o que deu de errado. Tem um processo de aprendizado nisso. É a fase de conhecimento, tem a capacitação. Certamente, depois de um processo de 2, 3 anos de desenvolvimento, não é que tudo aquilo que foi desenvolvido foi jogado fora. Não. O projeto final não deu certo, mas só que teve todo um desenvolvimento ali. Então, jogando para o caso brasileiro, ali, 1,5% do orçamento de defesa, hoje, pelos meus cálculos aproximados, daria mais ou menos em torno de 300 milhões de reais por ano. Não é muita coisa, mas 300 milhões de reais para investimentos em tecnologias, tipo assim, livre para deixar, vamos investir em projetos que efetivamente podem dar certo, eu acho que seria muito bom. Alguém estava me falando aqui que acho que de 10 projetos, um deu certo, contando uma história aí, 10 projetos. Pô, mas se 10 projetos, um der certo desse jeito aqui, às vezes um que deu certo compensa 100 projetos que deu errado, né? Então é o caso ali, como um dólar investido gerou $10 depois na Embraer, né? Então, se a gente pensar dessa forma, se 9 der errado e 1 der certo, ainda assim é um processo de inovação, é algo a ser considerado. Bom, e a tolerância a falhas, né? Então, o projeto não dar certo não é de todo ruim. Claro que a gente vai ter que controlar, saber o porquê não deu certo e extrair o que foi proveitoso de todo aquele processo. Bom, e para encerrar aqui é só uma frase para reflexão. Não é independente que não tenha o domínio das tecnologias sensíveis, tanto para a defesa quanto para o desenvolvimento. É o que o Samir estava falando ali. A gente tem que conseguir desenvolver, principalmente desenvolver aquilo que é considerado estratégico para a gente. Se a gente não conseguir, pelo menos, desenvolver aquilo, então jamais seremos independentes. Bom, e basicamente é isso. Meus contatos estão aí. Eu não vou ter cartão para todo mundo, mas se alguém quiser, obrigado.
Eu passo a palavra